Mulheres rumo a Rio+20, a sustentabilidade no feminino. Este é o título do encontro que reuniu em Brasília, no início de novembro, mais de 150 executivas, dirigentes e lideranças femininas, convidadas pelo Ministério do Meio Ambiente. O encontro durou o dia inteiro e, logo na abertura, a ministra Irini Lopes destacou a importância da mulher em diferentes momentos da política e do cotidiano de todos nós. Por isso, esse Rio+20, nós temos essa iniciativa do debate de uma política de sustentabilidade, de um novo modelo de consumo, de um enfrentamento e de uma proteção dos recursos naturais, sem incompatibilizá-los com o desenvolvimento, mas a busca de uma política afirmativa e que nessa afirmação também nós identificamos o recorte de gênero. Ele está presente no plano de enfrentamento à miséria e à pobreza, ele está presente no modelo de desenvolvimento urbano, ele está presente quando nós discutimos os grandes eventos internacionais, como a Rio+20. A deputada federal Jandira Fegali deixou claro que o mundo já está se organizando para o encontro de junho, no Rio de Janeiro. Todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido com o envolvimento do parlamento acabou derivando uma proposta de que nós, para Rio+20, façamos não um G8+5, mas um encontro mundial de parlamentares às vésperas da Rio+20. Na verdade, esse debate todo que nós vamos fazer, não só sobre a questão da sustentabilidade mundial, mas particularmente no que nós vamos atravessar na política de gênero, nós precisamos fazer com que isso derive nas legislações mundiais. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falou do papel da mulher na transformação do mundo rumo à sustentabilidade e da sua convicção que a sustentabilidade deve ser entendida como um valor para a nova classe média brasileira. Nós temos a firme convicção, depois de uma rodada de debates no Brasil, com vários grupos de mulheres, que algumas delas estão aqui, que a sustentabilidade deve ser entendida como um valor, ou apreendida como um valor para essa nova classe média brasileira, e que, para que isso aconteça, nós precisamos da liderança das mulheres. Dois grandes caminhos estão postos hoje na pauta política. Um é esse, que está colocado aqui, que eu vou falar mais um pouco, e o outro é o que envolve as mulheres no campo. As mulheres, as lideranças femininas que lidam com a agricultura familiar, com o agronegócio e que estão se mobilizando em torno, sim, de uma visão sobre sustentabilidade. Se a gente pegar a pauta da Marcha das Margaridas, que colocou 70 mil mulheres nessa esplanada dos ministérios, o primeiro item da pauta é biodiversidade e sustentabilidade, e está lá a questão da mulher. E isso não foi da noite para o dia. Isso é uma construção política importante que está sendo feito nos debates, está ocorrendo nos debates, com essas lideranças femininas espalhadas por todo esse país. 3 aspectos foram destacados como os aspectos que nós poderíamos ter foco e que orientam essas três grupos de trabalho, dessas 3 mesas redondas que nós vamos ter no debate, e que é o caminho que se sugere que tenhamos um engajamento com vistas à construção deste espaço, olhando para Rio+20. Obviamente, teremos outras iniciativas, a ONU Mulheres está aqui, a Júlia vai falar sobre isso, tá? E como é que a gente pode construir essas pontes, tá? Como tem a questão do parlamento, como tem a questão do judiciário, que também teremos com lideranças femininas no judiciário. O debate global está esquentando. Tá? Eu, particularmente, acho que nós temos possivelmente teremos uma situação de convergência muito grande para o Brasil em relação ao Rio+20, porque nós vamos discutir modelo de desenvolvimento. É uma conferência de natureza política, não é uma conferência de natureza negocial. Nós não vamos estar trancados negociando documentos. Você tem 2 tipos de conferência. Cadê a ministra Cláudia Itamaraty? Cadê a Cláudia? Está ali. Tá? A Cláudia é da Secretaria Executiva da Rio+20, a ministra do Ministério das Relações Exteriores, tá? Diplomata de carreira, e sabe que nós temos 2 tipos de conferências. Uma que você negocia na ONU, você negocia um ato jurídico, aquilo que foi em 92. Você negociou convenções.
E isso impõe uma lei internacional, que os países que são signatários desse acordo devem cumprir a lei. E um outro movimento é um movimento de declaração política, são reuniões de natureza política, que levam usualmente à inflexão, levam a mudanças de processo dentro das Nações Unidas. Então, a força da Rio+20 é porque ela é exatamente uma conferência de debate político, no momento em que o mundo reclama por debates políticos. Júnia, a Rio+20 representa uma renovação de um grande compromisso mundial que aponta para um desenvolvimento sustentável. Por que o papel das mulheres hoje se faz tão importante nesse momento em que se renova esse compromisso? Na verdade, ele se faz importante porque ele está sendo considerado como tal agora, mas sempre foi, na verdade, né? Não havia um consenso sobre isso. A questão da inclusão das mulheres esbarra em muitas dificuldades culturais, religiosas, profundamente arraigadas, e até haver um consenso sobre isso passaram-se muitos anos. Então é uma alegria constatar que finalmente existe um consenso sobre a participação das mulheres como indispensável nos processos de desenvolvimento. Não é mais possível discutir isso. Já passou esse momento da discussão. Agora, o momento é de efetivamente incluir e avançar. Olha, até um passo atrás, em termos de sustentabilidade como um todo, de investimentos socialmente responsáveis, a gente vê um avanço muito grande aí na agenda dos investidores, né? Cada vez mais eles vêm valorizando as empresas que adotam esta prática socioambiental, vêm optando por empresas que têm essa agenda na hora de investir. Então a Rio+20, dentro desse contexto, se apresenta como uma grande oportunidade de fortalecimento dessa agenda e de demonstração que, de fato, sustentabilidade é um valor agregado, né? Que a gente já passou da época de discutir que é uma questão abstrata ou de boas intenções. Pelo contrário, a gente está vendo isso na agenda do investimento. Nós percebemos no mundo inteiro, porque a KPMG tem uma atuação no mundial, que esse assunto está integrado hoje no desenvolvimento dos negócios. As empresas, inclusive, que olham o assunto da sustentabilidade, fazem suas medições através dos diversos índices, elas têm muito mais valor de mercado, são muito melhor aceitas pelos seus consumidores e estão olhando para a inovação e a perenidade dos seus próprios negócios. Hoje o Brasil tem cerca de 7% de mulheres em conselho de administração de empresa. A importância é que para a sustentabilidade do país, de fato, acontecer, ela tem que acontecer também no setor produtivo. E já é conhecido, já é bastante difundido na sociedade que a mulher é mais sensível para as questões de sustentabilidade, tanto que na área social e na área ambiental a liderança das mulheres prevalece. É importante que essa liderança vá também para a administração das empresas, para que a questão da sustentabilidade seja tratada dentro do processo produtivo das empresas, dentro das estratégias da empresa, que hoje a maioria das empresas, das grandes empresas brasileiras, já trabalham com o conceito de governança corporativa. Porque nós mulheres queremos tudo, né? Acho que cada vez mais a gente descobre que quer estar em todos os papéis, quer se realizar em todos os cenários, em todas as possibilidades, né? Eu acho que empresa, ambiente executivo é mais uma desses espaços em que a gente vem ocupando e vem tendo vontade de ocupar. E eu acho que esse tipo de encontro, esse tipo de movimento é espetacular, porque a gente ainda é exceção. Então, muitos de nós temos comportamentos e crenças que ainda são baseadas nas nossas realidades, que são poucas. Então, eu acho que é preciso sim que a gente escuta com pontos de vista diferentes, pensando governo, empresa, ONG, academia, para que a gente se retroalimente e que a gente sim possa trazer mais gente vindo de baixo, de outros níveis, que a gente possa inspirar a alma feminina do homem também. Porque eu acho que isso não é só sobre a mulher, é sobre a mulher e os valores femininos dentro do novo mundo, né? Da liderança do novo mundo. O Instituto Chico Mendes ele tem uma missão muito focada na conservação da biodiversidade brasileira. Ele utiliza como ferramentas as unidades de conservação federais e cuida também das espécies ameaçadas de extinção. Nós temos também a missão de fomentar as reservas extrativistas, a questão do uso sustentável dos recursos naturais inseridos dentro das unidades de conservação.
E aí nós encontramos mulheres líderes, mulheres guerreiras, nós encontramos as mulheres que extraem da natureza, de forma consciente e sustentável, o sustento da sua prole, o sustento da sua família. Acho que nós estamos falando de uma quebra de paradigma, né? Sem dúvida é o futuro, incluindo de fato a mulher, não só na questão de trabalho, como a gente já conhece, mas de fato num papel de liderança para mudar, como você bem colocou. Acho que nós vamos ter uma oportunidade única, não só por todas as lideranças, e hoje em dia o Brasil sendo liderado por uma mulher e com várias mulheres no executivo, principalmente em estados e principalmente na federação, mas eu acho que é uma grande chance de todo mundo poder compartilhar as experiências que a gente tem e colocar uma agenda pioneira mesmo, em nível mundial, onde a mulher que tanto conhece, né, com muito orgulho, a gente participa de tantas decisões, né, enfrenta tantos conflitos também no dia a dia, no trabalho, na educação e no próprio consumo. Por que não a gente ter uma grande oportunidade de poder compartilhar essa experiência, né, e definir uma agenda futura? Acho que o Congresso, as mulheres, as representantes do parlamento têm o direito e a responsabilidade de poder participar, né, naquilo que nós discutimos da legislação, mas também no envolvimento e da participação das mulheres dos nossos estados, tanto na Rio+20 como nas agendas dos fóruns que vão correr paralelamente. Eu acredito que nós temos esse direito, mas também temos o dever. Então, eu acho que a participação hoje implica em levar para o estado de Rondônia as informações para que a mulher amazônica, a mulher rondoniense, possa também estar discutindo a sustentabilidade, não só naquilo que é do âmbito da sua família, mas da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. Olha, eu acho que um grande desafio é você falar da sustentabilidade na linguagem daquele público. Então, falar da sustentabilidade na linguagem do executivo, na linguagem das mulheres, na linguagem dos adolescentes, na linguagem das crianças. Então, acho que é essa a maior contribuição que a Abril está trazendo para este painel. É falar de um tema tão importante, tão caro para a nossa sociedade, mas na linguagem que a sociedade quer ouvir. Samira, um dia de evento, mas também um dia de muito trabalho, muito debate, muitas ideias e uma diversidade de participantes. O que se pode tirar ao final desse dia? Primeiro é que hoje nós temos uma preocupação de que cada evento que a gente faça, ele tenha um pouco a cara do Brasil. Então, já foi o tempo de você falar só para um segmento, só para um público definido. Então, mesmo que a gente faça um recorte de gênero, que hoje o trabalho foi discutir as mulheres e a sustentabilidade, mesmo assim você precisa resgatar, através da diversidade da mulher, as várias caras do Brasil. Então, nós trouxemos aqui as empresárias, nós trouxemos aqui as líderes de órgãos governamentais, ministras, ex-ministras, pessoas que estão na luta, começando agora, jovens, pessoas que viveram 92 e pessoas que não têm nem ideia do que foi a Rio 92, o mundo da comunicação, enfim, a ideia era justamente essa. E eu acho que o interessante é que não era confrontar ideias, mas explorar a possibilidade de sinergias entre as iniciativas que todos esses segmentos estão tendo. Ou seja, acho que a novidade aqui é porque a gente está buscando não o posicionamento de cada um diante das soluções e dos problemas que nós temos em relação à sustentabilidade, mas buscando estabelecer uma rede colaborativa e uma rede capaz de fazer uma política pública e nesse marco novo que é da responsabilidade compartilhada, quer dizer, metade da conta é do governo e metade da conta é da sociedade. A sustentabilidade no feminino foi um encontro histórico e se você quiser a íntegra das gravações, é só enviar um e-mail para a nossa coordenadora de produção, Raquel Siqueira, que enviaremos gratuitamente o DVD com tudo que foi tratado.